Legal. Pessoal, boa noite. 14 de dezembro, nós estamos aqui então na nossa webconferência para tratar um pouquinho da nossa unidade 4, onde a gente vai aprender um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento Android, com foco no que nós iremos efetivamente pôr a mão na massa na disciplina. Então, só passando aqui rapidamente, que nós temos na nossa página da disciplina semana 4. Então, basicamente nós iremos ver as características do MIT App Inventor, como criar uma conta, a gente vai apresentar, né, os componentes da aba de designer, da aba de blocos, a gente vai ensinar a instalar o emulador, vamos instalar também para computador e também o aplicativo para celular. A gente vai ver como compilar um projeto, como salvar, como importá-lo, tá ok? Então, esse é o foco nosso da aula de hoje, passar os fundamentos aí, a base para vocês conseguirem iniciar nesse framework e desenvolver a atividade avaliativa 3, que ao término dessa unidade é uma atividade prática, né? Então, que a gente vai desenvolver. Então, voltando aqui, pessoal. Então, como eu já adiantei, nessa disciplina a gente vai utilizar o framework do MIT App Inventor. Ele também é conhecido, né, como App Inventor for Android. Ele foi criado pelo Google e hoje ele é suportado, né, ele é mantido pelo MIT. Ele trata-se de um ambiente de desenvolvimento online, né? A gente vai ver, então a gente acessa ele pelo próprio navegador, os nossos projetos ficam salvos ali na nuvem, né? E ele foi lançado ali em 2010 e ele é utilizado especialmente hoje, né? Ele é difundido principalmente para fins acadêmicos, né? Ele é muito utilizado também para desenvolvimento de protótipos, provas de conceito, enfim. O MIT App Inventor, o que é legal dele também é que ele faz parte de uma iniciativa cada vez mais comum no desenvolvimento, que é uma iniciativa low code, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que ele tem uma programação por blocos. E aí, com isso, o desenvolvedor, ele, vamos dizer assim, ele tem que estar focado na questão da lógica, né? E não necessariamente na questão da sintaxe da linguagem de programação em si. Então, a gente vai ver, ele é bem intuitivo, ele é bem tranquilo. Então, quem, por exemplo, tem dificuldade, né, com a programação em si, né? É, pelas experiências das turmas anteriores, a gente viu que o pessoal consegue desenvolver bastante e coisas bem legais. Bom, então eu acho nada melhor que esse slide vocês podem acessar ali na página da, da disciplina, ele está disponível, mas eu acho que o mais interessante aqui seja demonstrar talvez na prática, né? Então já vamos para lá. Então, pessoal, como que eu consigo, né? Então, eu vou colocar MIT App Inventor no Google, né? E eu já vou ser direcionado ali para a página da iniciativa. Aqui, pessoal, na página inicial da iniciativa tem um pouco das estatísticas do projeto, tem tutoriais, né? Vocês vão ver aqui um pouco sobre né, as notícias, enfim, né? O, é legal, o aplicativo ele tem alguns challenges, então, se vocês quiserem, né, participar, enfim. Mas a gente vai vir aqui, ó, pessoal, em criar aplicativos, né? E aí ele vai perguntar aqui para mim se eu quero, enfim, fazer login, criar uma conta, né? Então, assim, eu tô logando com a minha conta do Gmail mesmo.
Então, por exemplo, eu vou criar aqui e aí ele vai aparecer. Isso que aconteceu, ele pode aparecer, né? Ele pode entrar, aliás, no meu último projeto, que foi o que ele fez. Se não me engano, algumas semanas atrás eu apresentei essa atividade que a gente desenvolveu. Ou ele pode ir para a sua lista de projetos, que é essa aqui, né? Eu, no caso aqui, eu já tenho vários, né? Então, vamos começar um novo aqui. Então, vamos colocar aqui primeiro app 2021-2. Então, eu criei um aplicativo, ele, na sequência, ele já entra aqui. Então, pessoal, veja que o nome que eu dei para o meu projeto, ele está bem aqui, logo abaixo do logotipo do MIT App Inventor. Veja que ele está em português, mas pode ser que no primeiro acesso de vocês, dependendo, não sei, pode ser que ele esteja em inglês. Então, veja que eu alterei para inglês. Então, veja que aqui todos os meus elementos, né? Aqui as minhas propriedades, né? Veja que ele passou tudo para inglês. Pessoal, quem tem facilidade com inglês, né? Por exemplo, button, checkbox, list view, enfim, né? Quem já está familiarizado e quiser utilizar, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que para quem tem facilidade com inglês, vamos dizer assim, assistir, né, a aula em português é bem mais fácil e o contrário pode ser mais difícil, né? Um aluno com dificuldade em inglês, né, com certeza vai ter mais facilidade manuseando e assistindo a aula em português. Então, em virtude disso, eu vou deixar aqui por enquanto português, pessoal. Então, a gente vai trabalhar aqui prioritariamente no português, mas cada um tem a liberdade, se quiser trabalhar com outro idioma. Então, pessoal, essa é a tela ali. Nós estamos na tela do designer. Veja que a gente está selecionado o designer aqui. No designer, pessoal, nós temos uma aba aqui referente à paleta. Na paleta, a gente vai escolher os elementos. Então, por exemplo, eu tenho elementos de interface, elementos de organização, de mídia, né, de desenhos, animações, né, para trabalhar com mapas, para trabalhar com algum dos hardwares, né, do que pode ter um aplicativo, GPS, enfim, né, outros tipos, redes sociais, né, redes sociais não, perdão, aqui não necessariamente apenas redes sociais, né. Aqui, por exemplo, tem a questão ali daquela parte do Android que nós já falamos, né, do contato, e-mail, ligação, né, isso aqui ele já puxa aquelas APIs, né. Então, se eu quero, né, eventualmente já ligar para um contato, enfim, né, questão de armazenamento, a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui na nossa unidade de persistência de dados, né? Aqui questão de conectividade, Bluetooth, enfim. Aqui Lego Mindstorms, né? Não sei se todo mundo conhece, mas isso é um elemento comercial, né? Para robóticas. Tem a opção de colocar um assistente Libras. Desculpa, Carol, eu não entendi a pergunta. O de Libras pro framework aqui, eu acredito que não. Tipo assim, quando você acessa o site, tem aquela opçãozinha daquele em Libras, né? E aí faz aquela pessoa fazendo a linguagem de sinais, né? Nos sites normais. E aí eu queria saber se, tipo, no aplicativo, tem como colocar essa assistente, alguma coisa que ajude, por exemplo, quem tem algum tipo de dificuldade, assim? Você diz num aplicativo que você desenvolver? Ou está falando do framework aqui agora em si? No aplicativo. Isso, aham. Neste framework aqui agora, né? Eu acredito que ele não tem. Eu acredito que não. Mas assim, olha só, é porque
Porque para Libras, eu acho que é mais interessante no caso, seria interessante no caso para videoaula, né, no caso, né? Porque o conteúdo visual, né, a pessoa tem, né? Ele não teria, uma pessoa com deficiência auditiva não teria o acesso ao som, no caso, né? Não sei se eu... Sim, aham. Eu falo assim, no quesito, por exemplo, se eu quiser, eu estou pensando no meu aplicativo já, professor, mas assim, se eu quiser colocar um vídeo, alguma coisa dentro do meu aplicativo, do meu projeto, do meu aplicativo, aí para colocar alguma assistente para esse vídeo, eu não tenho essa opção ali já nessa opção que o professor está dando, assim, né? Não, você vai ter que desenvolver, né? Então, por exemplo, lá em mídia, né? Você vai ter que colocar um, um reprodutor de vídeo, né? Então, você vai ter que desenvolver isso aí. Pronto, não tem. Tem que pesquisar. Não sei se tem alguma API já, que provavelmente já tem, né? Na verdade, como já tem bastante coisa desenvolvida, se a gente procurar, capaz que a gente já acha algo nesse sentido, sabe? Para enfim, para adaptar o conteúdo, né, para a linguagem de sinais, por exemplo, né? Mas particularmente não sei, nunca utilizei. Então, eu sei que aqui nesse framework aqui em si, assim, não tem relativo a Libras, assim, tá? Mas teria que ser desenvolvido. Então, aqui, pessoal, então a gente navegou ali inicialmente pela palheta, né, pessoal? Veja que a gente tem aqui, ó, do lado da palheta, uma interface gráfica, que ele reproduz ali uma tela, né, de um celular, enfim. E à medida que eu seleciono um elemento, pessoal, por exemplo, eu vou pegar um botão, eu posso arrastá-lo e soltá-lo, que eu coloco ele na, aqui na tela. Veja, pessoal, que se eu clico aqui, né, ele até simula um clique no botão, mas isso aqui é uma interface gráfica só, pessoal. Isso aqui não é um emulador, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia do aspecto gráfico que está ficando no seu desenvolvimento, né? Então, por exemplo, aqui do lado eu tenho os componentes. Nos componentes eu vejo lá o botão 1, botão 2, botão 3. Eu posso renomeá-los, né? Então, por exemplo, uma sintaxe que eu gosto bastante, por exemplo, eu gosto do botão, geralmente eu coloco um BT, né, de button, número 1, underline, e aí geralmente eu coloco algo que me remeta ao que o botão faça. Então, por exemplo, vamos colocar ADD de adicionar. Então, por exemplo, o botão 2, vamos renomear para BT2, underline, edit, né, no caso, só para a gente manter o inglês aqui. E o botão 3, vamos renomear então para BT3 e vamos supor que seja para excluir. Então vamos pôr del, né? Então beleza, pessoal. Veja que eu coloquei 3 elementos, editei, né, os nomes dele. Veja que eu editei o nome, né? Isso não significa que eu editei o texto que está nele. Como que eu edito o texto? Eu tenho que ir lá nas propriedades. Ó, só mudando aqui um pouquinho, veja que, por exemplo, eu cliquei fora, ele volta para a tela, né? E ele me exibe as propriedades da tela. Aqui nas propriedades da tela, pessoal, ele tem aqui assim, orientação de tela. Como que você quer? Se você quer a orientação retrato, paisagem, pelo sensor, enfim. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui pelo sensor, né? E vamos ver aqui, dimensionamento, pode ser fixo ou responsivo. Lembrando que a gente está desenvolvendo um para um dispositivo móvel, a gente não conhece a tela, né, que vai ser executada. Então, de maneira geral, a gente quer um dimensionamento que se adapte, né? E então vamos voltar para algum botão. Agora, quando eu clico no botão, ele passa a me exibir as propriedades daquele elemento que está selecionado. No caso aqui é o botão 1. Então, veja que eu tenho texto lá, né? Aqui eu consigo, por exemplo, colocar o tamanho, altura, largura, enfim, e o texto.
Então, por exemplo, vamos colocar o texto adicionar. Veja que ele já alterou. Veja que à medida que eu mexi no texto, como a largura dele está aqui automático, tá vendo? Ele está ajustando de acordo com o tamanho do texto, o botão, certo, pessoal? Então, eu vou renomear aqui, só para a gente editar. E o botão 3, vamos colocar excluir. Então tá. Vamos colocar também, pessoal, só para a gente testar aqui, uma caixa de texto aqui. Peraí, cadê? Aqui. Então, beleza, pessoal. A caixa de texto, né, uma input box, né, quem tiver acostumado com o inglês, né? Então, por exemplo, eu posso renomear ela para CX1, né? CX1 e pode ser, vamos colocar A, por exemplo, né? Veja, pessoal, que à medida que eu carrego qualquer elemento e solto aqui, veja que ele vai me colocando um embaixo do outro, né? Mas imagina, pessoal, que no meu aplicativo eu não quero um elemento embaixo do outro. Vamos supor que eu queira, eu queira colocar essa caixa de texto e logo na sequência eu quero colocar o meu botão, por exemplo, 1. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que vir aqui, então, nos meus elementos de organização, pessoal. Então, por exemplo, eu vou selecionar minha organização horizontal, certo? E eu vou arrastar quem eu quero colocar lá dentro dessa organização horizontal. Então, veja, pessoal, que aqui nos meus componentes eu tenho a tela e esses dois elementos, não mais eles estão linkados na tela, eles estão dentro do meu elemento de organização horizontal, certo? Então, se eu colocar mais um elemento aqui, ele vai vindo, né, ficando alinhado com os demais. Então, lembra que a gente falou, por exemplo, que a gente quer trabalhar a questão da responsividade? Então, por exemplo, eu venho no meu elemento de organização e eu quero que a largura dele preencha todo a minha tela. Veja que eu alterei aqui, preencher o principal. Você pode ver aqui na minha, nesse meu visualizador gráfico, que ele arrasta o elemento para o fim da minha tela. Então, se eu abrir um tablet, pessoal, esse elemento de organização, ele vai estar ocupando toda a tela. Obviamente, esses dois outros elementos não, eles não estão acompanhando. Então, vamos imaginar o seguinte, o meu adicionar, eu não quero mexer no tamanho dele, né? Ele está definido ali como automático. Aliás, vamos fixar um tamanho fixo para ele. Vamos colocar aqui, veja que eu aumentei ele um pouco. Eu coloquei uma largura fixa de 100 pontos para ele, né? E este aqui eu vou colocar para ele preencher o principal. Veja o que aconteceu, pessoal. Ele está esticando até atingir o comprimento, a largura, né, total desse meu elemento de organização horizontal. Então, isso significa, por exemplo, que quando se eu tiver um tablet e quiser executar isso aqui, por exemplo, veja que a largura da tela vai ser bem maior do que isso, então eu vou ter uma caixa de texto muito grande e o meu botão vai ter um tamanho fixo, né? Tá responsivo? Tá responsivo, do jeito que está, né? Não quer dizer que vai ficar legal, né? Então pode ser que na hora que eu vejo num tablet, por exemplo, isso aqui eu acho que ficou desproporcional, ficou muito grande. Então a gente tem outras formas de trabalhar isso aqui, né? Eu posso trabalhar, né? Enfim, centralizar os elementos, né? E à medida se eu expandir a largura, eu posso deixar eles apenas centralizado ali no meio e esse espaço de tela, à medida que a tela ficar bem maior do que o meu programado, vamos dizer assim, ela vai ficar sobrando, né? Aquele canvas ali. Então, assim, só demonstrando algumas formas de como que a gente vai trabalhando a questão da responsividade da nossa aplicação. Então, pessoal, aqui nós estamos vendo, então,
a nossa aba de designer. Nessa aba de designer eu vou trabalhar a inserção de elementos, né? Vou desenhar, vamos dizer assim, a interface gráfica do meu aplicativo, vou organizá-lo, né? Vou editar as propriedades deles. Então, por exemplo, na caixa de texto, veja que ele tem uma questão dica para a caixa de texto. Não sei se vocês é, estão familiarizados. A dica geralmente é aquele escrito que fica dentro da caixa de texto. Aí quando você coloca nele, que ele recebe o foco, aquela dica geralmente sai e você digita, né? Então, por exemplo, ele fica uma dica mesmo do que ele quer que você coloque ali. Então, por exemplo, poderia ser assim: digite o seu nome, né? Vamos supor que seria isso, né? Digite o seu nome. Então, ele não está aparecendo aqui, porque como eu coloquei isso aqui, ele é um construtor gráfico, vamos dizer assim, ele não é o emulador do programa, né? Enfim, então ele não vai aparecer aqui. Então, assim, pessoal, então basicamente ele é bem intuitivo. À medida que eu vou trabalhando, ele já vai salvando. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e colocá-la para salvar manualmente. Então, eu venho aqui, pronto. Neste momento, meu projeto foi salvo, né? Eu posso salvar como, enfim. Então, por exemplo, vamos fechá-lo aqui. Vamos voltar lá no projeto. Veja que ele está aqui na minha lista, né? Eu vou abrir um outro projeto só para a gente testar e depois eu vou voltar nele, só para ver que a gente recuperou. Então, vejo que eu abri um outro aplicativo que eu desenvolvi em outra ocasião, né? Vejo que ele tem alguns botões, enfim. Nem sei se ele foi programado. Ele foi programado. Agora eu vou voltar no nosso projeto. Vamos lá. Veja que ele já está aqui de volta, né? Do jeitinho que a gente largou ele. Então, pessoal, nesse primeiro momento, além de apresentá-lo, né? Eu quero apresentar essas outras funcionalidades aqui, pessoal. Então, por exemplo, só antes da gente evoluir, então, deixa eu passar para a aba de blocos, né? Acho que fica mais interessante. Veja que eu inseri alguns elementos, pessoal, mas, assim, o que os elementos executam, isso não foi programado. Nós vamos fazer isso por meio dessa aba aqui do blocos. Quando eu entro no blocos, pessoal, a gente entrou na programação em si do meu aplicativo, dos meus elementos. Então, essa é uma programação, como eu comentei, é uma iniciativa low code, então nós estamos focados aqui na questão da lógica em si. Então, é uma programação por blocos. Então, pessoal, é assim, os blocos, eles se encaixam como num quebra-cabeça. Se eu estiver tentando conectar uma peça fora do local, ela não vai encaixar, concorda comigo? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente isso. Então, vou apresentar aqui rapidamente os blocos. Nós temos blocos de controle. Então, por exemplo, nós temos blocos de se, né, que são condicionais. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui, né? Se eu insiro uma condição aqui, se essa condição, enfim, for verdadeira, né, por exemplo, eu executo uma determinada ação. Se não for, eu executo outra ação, né? Então, veja que é o if, o then, else, né? Então, nós temos ali, então, os blocos de controle, a gente pode ok, salvar tela vazia. Vejo que eu apaguei um elemento. Ele pediu para eu salvar. Então, veja que ele tem elementos ali de controle, né? Eu posso criar várias condicionais, enfim, posso fazer um contador e executar, né? Uma determinada
quantidade de vezes, né? Enfim, posso ter ali, trabalhar com a questão de lógica, né? Então, por exemplo, se é verdadeiro, se é falso, né? Se é igual, a questão do e ou, né? Por exemplo, a questão do e, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, as duas condições têm que ser verdadeiras, né? Na questão do ou, basta uma das duas sendo verdadeira, toda essa hipótese já vira, né, verdadeiro. Temos blocos ali de matemática, né? Então, por exemplo, questão de soma, subtração, divisão, enfim, né? Os blocos, as peças, né, relacionadas aos textos, né? A questão de listas, né, que a gente utiliza também, por exemplo, na questão de persistência de dados. Então, segura um pouco aqui quem não vamos assustar ainda quem não está muito familiarizado. E isso aqui a gente vai ver bem em detalhe ali na nossa unidade de persistência de dados. É questão de dicionário de palavras, cores, variáveis, né, e procedimentos. Mas o que eu queria mostrar mesmo, pessoal, tá aqui. Quando a gente seleciona o elemento, né, nós temos acesso ali a uma série de ações dos elementos. Então, por exemplo, quando eu clicar num botão, eu quero que ele faça uma determinada ação, né? Então, como que a gente faria isso, né? Deixa eu só pensar aqui no que a gente pode fazer aqui, só para eu não fazer a atividade proposta também, né? Senão acho que não fica legal. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou fazer um programa de matemática aqui. Vamos fazer, acho que adicionar. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu removi o elemento, né? Eu acho que eu vou aproveitar, adicionar. Esse aqui eu vou colocar subtrair. Subtrair. Adicionar, subtrair. Pensar que o próximo. Cancelar. Multiplicar. Multiplicar. Então veja, pessoal, que eu estou tirando da minha cabeça, né? Então eu tenho uma caixa de texto aqui, eu vou adicionar mais duas. Veja que eu quero fazer, eu vou fazer como se fosse uma calculadora, pessoal. Eu vou colocar um valor aqui, outro aqui. Se eu colocar adicionar, ele vai me dar a resposta nesse aqui. Se eu colocar subtrair, ele vai me dar a resposta, né, do primeiro menos o segundo, né? Então é sempre o primeiro e o segundo. E se eu colocar multiplicar, ele vai multiplicar o primeiro pelo segundo e me dar a resposta sempre ali. Eu estou sendo notificado aqui do tempo, né? Eventualmente, se a gente cancelar, se o tempo acabar, é o prazo de compilar o vídeo e a gente reabre, tá, pessoal? A gente tem uma limitação aqui de gravação pelo próprio aplicativo da conferência. Então tá. Então vamos colocar lá. Eu removi a questão da dica. Eu não quero dica. E veja que aqui o que é interessante, pessoal. Esse aqui, só da resposta, né? Eu quero que ele seja apenas leitura. Então, eu não quero que o usuário consiga digitar nele. E onde ele vai digitar, eu quero que ele digite somente números. Então, veja que eu estou editando as propriedades desse meu elemento de caixa de texto. Então, apenas com essa configuração aqui, eu já vou fazer um tratamento de erro, que é eu tentar fazer uma operação matemática com um caractere que não seja um número, né? E aí, com certeza, daria um erro no meu aplicativo. Então, como que eu posso fazer isso, pessoal? Então, por exemplo, quando eu clicar em adicionar, vamos lá.
quando eu clicar no meu botão de adicionar, o que que ele vai fazer, pessoal? Eu quero que essa caixa de texto 3, que eu não acabei não renomeando elas, né? Vou renomear aqui só para a gente CX1. Vou colocar A, aí eu vou fazer o CX2B e aqui o CX3 resultado. Veja que quando eu clicar no meu botão 1, onde que eu vou voltar aqui, caso não tenha ficado claro. Quando eu for no meu elemento, pessoal, veja que ele tem lá clique, ele tem receber o foco. Lá nas propriedades do Android, a gente estudou um pouquinho, né? Receber o foco, perder o foco, enfim, né? São algumas activities, né? Que a gente chama. Então, por exemplo, quando o meu botão for clicado, eu quero que ele execute uma operação. Qual vai ser a operação? Eu vou ajustar o conteúdo da minha CX3, né? Veja que eu posso ajustar tamanho de fonte, cor de fundo, não é nada disso que eu quero fazer. Eu quero ajustar o texto, né? Veja que eu posso fazer isso de duas maneiras, pessoal. Eu posso encontrá-lo ele aqui, ó, ajustar CX3 texto para, né? Veja que ele faz um barulhinho e ele faz um encaixe, né? Então, isso é um indicativo de que essa peça está correta. Então, eu quero ajustar o resultado para... Aí eu vou lá no meu bloco de matemática, por exemplo, e eu vou somar. O meu texto vai ser igual à soma de quem? Daqueles dois elementos lá, né? Então, vai ser o da CX1. Vamos lá pegar aqui. Veja que aqui eu não quero ajustar, eu quero pegar aquela propriedade, né? Aquela característica ali. Então, eu vou achar do CX1A o texto. Então, eu venho aqui, largura, cor de fundo, texto. Achei. Ah, mas qual outra forma, por exemplo? Tá difícil de eu achar? Se você pegar qualquer uma, por exemplo, ajustar cor de fundo, depois você pode vir aqui e alterá-lo para texto. Então, o que eu vou fazer agora? Só para facilitar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, mas eu não quero somar o CX1, eu quero somar o B, né? Então, quando eu clicar no adicionar, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o texto, né? Daquela caixa de texto 3, né? Para o somatório dos dois números que estão ali no 1 e no 2. Para eu conseguir executar isso aqui, pessoal, eu vou ter que instalar, eu vou ter que compilar isso aqui e executar. Então, uma das formas, pessoal, a gente vai ver, por exemplo, é o fazer por meio do emulador. Como que funciona o emulador? Eu venho aqui, por exemplo, conectar emulador. Eu desinstalei da minha máquina, porque é uma ideia que a gente faça junto. Quem está acessando pela primeira vez, provavelmente vai acontecer isso que nós iremos ver agora. Então, por exemplo, ele vai tentar iniciar o emulador e provavelmente ele vai falar que não consegue e ele me pergunta se eu quero ajuda. Se eu colocar que eu quero ajuda, pessoal, ele deveria me mandar para a página do emulador. Só que eu vou fazer aqui para vocês, para a página de... Só que veja que dá um problema no link, né? Ele não me manda para a tela, ele me manda para a tela inicial. Então, pessoal, como que eu faço isso? Vamos voltar ele para o inglês, perdão, aqui em inglês. Voltou o aplicativo. Eu vou lá em conectar, emulador, e aí ele vai me dar a mensagem dizendo que não encontrou o emulador e perguntando se eu quero ajuda. Então veja, need help, tá vendo? Quando eu colocar need help, também não deu certo, olha. Engraçado. Em inglês costumava dar certo, não sei por que não foi.
Deixa eu ver. Esse foi o efeito demonstração, né? Eu vou lá em meus projetos, vou abrir, vou abrir outro aqui só para a gente fazer esse teste aqui. Connect, emulador. Antigamente era só no português que ele não redirecionava corretamente. Ah, isso pode. Não sei. Em inglês costumava funcionar. Não sei porque dessa vez até em inglês ele tá. Não sei se ele teve alguma atualização. Deixa eu ver se eu pego outro caminho aqui para a gente conseguir executar isso aqui. Ele não foi, então vamos pegar aqui, iniciar, setup instruções. Então, pessoal, basicamente, eu não sei se foi porque eu tentei primeiro em português e depois bagunçou, mas assim, quando vocês forem tentar instalar o emulador, tenta mudar o idioma para inglês e ver se ele redireciona para esta página. Se vocês caírem na página principal, se não conseguirem, vem em recurso, iniciar, né? Igual eu vi aqui, setup instruções, vocês vão cair na tela que interessa aqui para nós. Então, pessoal, veja que ele trabalha basicamente com 4 opções ali, né? Então, a primeira é você compilar os seus aplicativos no seu próprio celular por meio de uma conexão Wi-Fi ali, né? Por meio, pode ser um 3G também, enfim. Você vai ler o QR Code que ele te apresenta, você vai baixar e instalar, né? O aplicativo. Pessoal, falta 1 minuto. Se cair, a gente retorna e a gente vai instalar o emulador no próximo vídeo para não ficar cortado aqui, tá? Ele tem a opção para fazer isso via Chromebook, que a gente não vai utilizar, né? A opção do emulador e a opção via cabo, né? Então a gente vem na do emulador aqui, pessoal. Eu acho que ele já vai acabar, então nós vamos continuar aqui dessa página aqui do emulador, pessoal.